10. Fisiologia da digestão. O respeito demonstrado no trato adequado do estômago será recompensado em clareza de pensamento e força da mente. Vossos órgãos digestivos vos não serão prematuramente desgastados para darem testemunhos contra vós. Devemos mostrar que apreciamos a inteligência que Deus nos deu pelo comer, estudar e trabalhar de maneira sábia. É um sagrado dever que sobre nós recai, o de manter o corpo em estado tal que nos permita ter o hálito agradável e puro. Devemos apreciar a luz que Deus nos tem dado sobre a reforma de saúde, refletindo por palavra e por prática sobre outros, clara luz com relação a este assunto. Efeitos físicos do comer em demasia. E que influência o comer em excesso exerce sobre o estômago? Este se torna debilitado, os órgãos digestivos são enfraquecidos e, como resultado, surge a doença com todo o seu cortejo de males. Se as pessoas já eram doentes, aumentam elas dessa forma as dificuldades sobre si, e cada dia que vivem diminuem sua vitalidade. Convocam suas energias vitais para a desnecessária atividade de cuidar do alimento que colocam no estômago. Não raro, esta intemperança é logo sentida na forma de dor de cabeça, digestão e cólica. Sobre o estômago, fora posta uma carga da qual ele não pode dar conta, sobrevindo um senso de opressão. A cabeça está pesada, o estômago em rebelião. Mas esses resultados nem sempre se seguem ao comer demasiado. Em alguns casos, o estômago fica paralisado. Nenhuma sensação de dor é sentida, mas os órgãos digestivos perdem sua força vital. O fundamento da estrutura humana é gradualmente minado e a vida torna-se muito desagradável. Meu irmão, tens muito a aprender. És condescendente com o apetite, comendo mais do que vosso organismo pode transformar em bom sangue. É pecado ser intemperante na quantidade de alimento ingerido, mesmo que seja de qualidade inquestionável. Muitos acham que se não comerem carne e os mais extravagantes artigos de alimentação, estão livres para comer dos alimentos simples até que não aguentem mais. Isso é um erro. Muitos professos reformadores de saúde são nada menos que glutões. Colocam sobre os órgãos digestivos uma carga tão grande que a vitalidade do organismo é exaurida no esforço para livrar-se dela. Isto tem também influência depressiva sobre o intelecto, pois as faculdades nervosas do cérebro são convocadas para auxiliar o estômago em seu trabalho. Comer em demasia, mesmo que se trate de alimentos simples, entorpece os nervos sensitivos do cérebro, enfraquecendo sua vitalidade. O comer em excesso exerce sobre o organismo um efeito pior que o trabalhar em excesso. As energias da mente são enfraquecidas mais seguramente pelo comer intemperante do que pelo trabalho intemperante. Os órgãos digestivos nunca devem ser sobrecarregados com quantidade ou qualidade de alimentos para cuja assimilação o organismo sofra uma sobrecarga. Tudo que é introduzido no estômago, além daquilo que o organismo pode usar e converter em bom sangue, obstrui o organismo, pois não pode ser transformado em carne ou sangue, e sua presença sobrecarrega o fígado e produz no organismo uma condição doentia. O estômago é sobrecarregado em seus esforços para processar o excesso, havendo então uma sensação de fraqueza, a qual é interpretada como se fosse fome, e sem permitir aos órgãos digestivos tempo suficiente para repousar de seu árduo trabalho, para recuperar as energias, outra quantidade exagerada é levada ao estômago, pondo a exausta estrutura outra vez em movimento.
O organismo recebe menos nutrição de tal grande quantidade de alimento, embora de boa qualidade, do que receberia da quantidade moderada tomada em períodos regulares. A digestão ajudada por exercício moderado. Meu irmão, vosso cérebro está entorpecido. Um homem que consome a quantidade de alimento que ingeris deve ser um homem que trabalhe ativamente. O exercício é importante para a digestão, bem como para a saudável condição do corpo e da mente. Necessitais de exercício físico. Movimentai-vos e agis como se fosseis de pau, como quem não possui nenhuma elasticidade. Exercício ativo saudável é o que necessitais. Isso revigorará a mente. Nem em estudo, nem em exercício violento deve alguém empenhar-se imediatamente após uma refeição pesada. Isso seria uma violação das leis do organismo. Logo após a refeição, há um grande consumo de energia nervosa. A força do cérebro é chamada ao exercício ativo, a fim de auxiliar o estômago. Logo, quando a mente ou o corpo são sobrecarregados pesadamente depois da refeição, o processo de digestão é atrapalhado. A vitalidade do organismo necessária ao desempenho do trabalho em uma direção é desviada e posta a atuar em outra direção. O exercício ajuda ao dispéptico, dando aos órgãos digestivos um tônus saudável. Empenhar-se em estudo profundo ou exercício violento imediatamente após a refeição perturba o processo digestivo, pois a vitalidade do organismo necessária para promover o trabalho da digestão é desviada para outras partes. Mas uma breve caminhada após a refeição, com a cabeça ereta e os ombros para trás, num moderado exercício é grandemente benéfico. A mente é desviada do eu para as belezas da natureza. Quanto menos a atenção se desviar para o estômago, tanto melhor. Se estiverdes em constante temor de que o alimento vos faça mal, certamente ele o fará. Esquecei vossos problemas, pensai em coisas alegres. A temperatura e líquidos na digestão. A comida não deve ser ingerida muito quente nem muito fria. Se está fria, as forças vitais do estômago são chamadas a fim de aquecê-las antes de ter começo o processo digestivo. Bebidas frias, pelo mesmo motivo, são prejudiciais. Por outro lado, o uso copioso de bebidas quentes é debilitante. Muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água. Tomada as refeições, a água reduz o fluxo de saliva. E quanto mais fria a água, maior o dano causado ao estômago. Limonada ou águas geladas, tomadas às refeições, retardarão a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando-o a retomar o seu trabalho. Mastigai devagar, permitindo que a saliva se misture com o alimento. Quanto mais líquido se coloca no estômago às refeições, mais difícil se torna a digestão do alimento, pois o líquido precisa ser absorvido primeiro. A fim de assegurar saudável digestão, o alimento deve ser comido vagarosamente. Os que quiserem evitar a dispepsia e os que compreendem a obrigação que têm de conservar todas as suas faculdades em condições que lhes permitam prestar a Deus o melhor serviço, farão bem em se lembrar disto. Se vosso tempo para comer é limitado, não comais apressadamente, mas comei menos e mastigai devagar. O benefício derivado do alimento não depende tanto da quantidade de comida,
quanto da digestão completada. Na satisfação do paladar depende tanto da quantidade de alimento engolido, quanto depende do tempo que o mesmo permanece na boca. Os que são agitados, ansiosos ou apressados fariam bem em não comer até que tivessem encontrado tranquilidade ou repouso. Pois as forças vitais, já duramente sobrecarregadas, não podem suprir os necessários fluidos digestivos. A comida deve ser ingerida devagar, completamente mastigada. Isto é necessário a fim de a saliva ser devidamente misturada com o alimento e os sucos digestivos chamados à ação. Uma lição a ser repetida. Se nos dedicamos ao trabalho de restauração da saúde, é necessário então restringir o apetite, comer devagar e somente uma variedade limitada em cada refeição. Esta instrução precisa ser repetida frequentemente. Não está em harmonia com os princípios da reforma de saúde ter muitos pratos diferentes numa só refeição. Outro mal sério é comer em ocasiões impróprias, como depois de violento e excessivo exercício, quando uma pessoa se encontra exausta ou aquecida. Logo depois da comida, há forte demanda das energias nervosas. E quando a mente ou o corpo é muito sobrecarregado, justo antes ou logo depois de comer, prejudica-se a digestão. Quando uma pessoa está agitada, ansiosa ou apressada, é melhor não comer enquanto não descansar ou obtiver alívio. O estômago está intimamente relacionado com o cérebro. E quando ele está doente, a força nervosa é chamada do cérebro em auxílio dos enfraquecidos órgãos digestivos. Sendo estas exigências demasiado frequentes, o cérebro fica congestionado. Se este é constantemente sobrecarregado e há falta de exercício físico, mesmo a comida simples deve ser tomada parcimoniosamente. Na hora da refeição, expulsai o cuidado e os pensamentos ansiosos. Não estejais apressados, mas comei devagar e satisfeitos o coração cheio de gratidão para com Deus por todas as suas bênçãos.